Aqui, pessoal, surge uma nova biblioteca, que é a LangChain. E aí, para falar um pouquinho dela, eu acho que vale a pena a gente olhar a própria documentação oficial. Então, vou ler aqui bem resumidinho, bem rápido, só para dar um contexto um pouquinho mais detalhado, né? LangChain, ele é um framework para o desenvolvimento de aplicações powered, né? Empoderadas ou movidas, ou com um motor ali, vou dizer assim, por modelos de linguagem. Então, ele habilita basicamente aplicações que têm um contexto, vou dizer assim. Então, a gente consegue fornecer dados específico e também que melhora um pouquinho ali a qualidade do próprio resultado. Ela é open source, então é fácil utilização e também tem bastante documentação aqui dentro. Ele tem aqui algumas camadas e algumas ferramentas. Então, além do modelo open source, basicamente, que eles disponibilizam, eles têm outras ferramentas aqui, outros modelos que, inclusive, eles conseguem monetizar de certo modo. Mas a gente não vai utilizar tudo isso agora. A gente vai, basicamente, usar a parte de código open source para facilitar o nosso processo de integração. Então, se você vai trabalhar com LLM, muito provavelmente você vai trabalhar também com o LangChain para facilitar. Ele abstrai várias complexidades e a gente não precisa desenvolver tudo do zero. Tanto que, se a gente pegar e se a gente pesquisar aqui dentro, eu até já deixei separado, quando a gente entra aqui na lateral, dentro de componentes, de vector stores, né, uma store aqui, onde a gente vai armazenar vetores, no nosso caso, o nosso banco de dados, ele tem integração com várias soluções. Então, o KDrant não é a única. É o exemplo que a gente está utilizando aqui. A gente consegue subir localmente, open source. Mas a gente pode ver aqui que é extensa a quantidade de vector stores que ele consegue utilizar e integrar. Então, novamente, a gente sempre tem que entender que ferramentas são ferramentas, elas resolvem um problema específico e dificilmente você vai ter lá uma única ferramenta que é só ela no mundo que faz aquilo ali. É muito mais entender a sua stack, o que talvez os desenvolvedores já têm experiência ou não, questões técnicas também, questões de licenciamento, questão de valores. Então tudo isso tem que entrar em xeque, eu vou dizer assim, né, em análise quando a gente opta por usar alguma tecnologia. E aqui tem tutoriais, pessoal, para basicamente vários modelos. Além dos componentes aqui que a gente está falando, a gente tem, deixa eu pegar aqui. Então a gente fala de OpenAI, então ele tem aqui até um passo a passo de como a gente pode utilizar. E tem outros modelos aqui, tem, por exemplo, até o próprio Hugging Face, o GPT for All, que é bem legal. Já utilizei aqui. A gente consegue subir um modelo de inteligência de LLM, basicamente, localmente na máquina. Óbvio que não é tão performático quanto alguns modelos que a gente consegue utilizar hoje em nuvem, mas extremamente potente e capaz também, inclusive, sem que a gente precise, enfim, pagar pelo uso desses modelos. Mas agora, não se estendendo muito no LangChain, a gente importa aqui, né? Então, o nosso KDrant, que é a nossa Vector Store. Ah, Matheus, mas como que a gente aprende? Como que a gente sabe dessas coisas? Não tem jeito, pessoal. É documentação. Então, dentro aqui da documentação do LangChain, ele já tem essa Vector Store aqui, esse nosso banco de dados documentado, e ele tem todo o passo a passo que a gente tem que fazer, as bibliotecas que a gente tem que instalar, as chaves, os componentes aqui que a gente vai utilizar, como que a gente vai ler, detalhes de como utilizar e implementar. Então, boa parte desse exemplo aqui também vem da própria documentação.